para tudo exige conhecimento. Hoje, o que é muito comum é a questão de excesso de informação e como filtrar essa informação. Tem um monte de fórmulas, né, na internet, né? Fórmula para tudo, tem jeitos de fazer tudo, né? Então, você tem paciente que abomina carboidrato porque não sei quem falou que carboidrato faz mal. Tem paciente que coloca sal na água porque falou que sal na água ajuda na pressão. Então, assim, você precisa filtrar, né? E aí, lógico, hoje com excesso de informação isso é difícil. Porque todo mundo em rede social se posiciona como autoridade no assunto, né? Sim. É estimulado isso para você crescer. Quando a gente fala assim na parte da medicina, a gente tenta fazer a medicina baseada em evidência. Se o paciente, por exemplo, ele tem um TDAH e ele não quer fazer uso de um Concerta, de um Venvance, né, de uma Ritalina, a gente pode tentar um tratamento, né, alternativo, mas não tem uma comprovação científica. Né? Então isso tem que ficar claro para a pessoa. Tem diabetes. Não adianta eu falar, vai lá e toma canela, porque canela tem estudo científico que mostra que pode diminuir a glicemia, mas não tem uma comprovação científica para tratamento. Então não adianta eu falar para você simplesmente o que você quer ouvir, né? Porque assim, a gente tem que filtrar, aí a gente passa para a parte de estudo científico e ver se tem utilidade ou não. Seja muito bem-vindo ao Próximo Nível, o podcast que vai te levar do ponto A ao ponto B com muito mais clareza, com muito mais força de vontade e com muito mais emoção. Eu sou Vitor Manachini, o host do podcast, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre nutrologia, sobre esporte, sobre qualidade de vida. Esse episódio vai ser muito legal, eu tenho certeza que vocês vão curtir. E o convidado de hoje é uma pessoa que eu conheço de perto e a gente vai poder trocar ideia com ele sobre alguns temas que estão em alta. Seja muito bem-vindo, Renato Sardinha. Renato Sardinha, ele é nutrólogo, ele é pós-graduado, né, em nutrologia esportiva e bioquímica e metabolismo humano. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite, Vitor. Vai ser um prazer estar aqui com você. Espero poder acrescentar para todo mundo. Não, com certeza, vai acrescentar bastante. E assim, falei o currículo resumido aqui. Me conta um pouco, quem é o Renato, como funciona o teu dia a dia, a tua jornada. O Renato é um rapaz de 33 anos, é graduado em medicina há 6 anos, né? E desde então eu comecei a trabalhar, fiquei um tempo inclusive em unidade básica de saúde, tive muito contato em tratamento de paciente obeso, diabético, hipertenso, e com o tempo fui pegando gosto, eu sempre gostei de fazer atividade física, e comecei a me interessar mais pela parte da alimentação, né? E foi onde eu decidi optar pela nutrologia esportiva. E depois de um tempo também, né, resolvi fazer a outra pós-graduação de bioquímica e metabolismo humano para acrescentar mesmo na questão de conhecimento, né, que aí é o mais importante. Mas desde o começo você sabia que ia ser médico, né? É de carreira, é de vida, é família? Não, medicina não. Quando eu era criança eu queria ser astronauta, então estava bem distante. Teve um pedaço da carreira de jogador de futebol aí também? Jogador de futebol que todo mundo quer ser um dia, né? Mas acabei entrando na medicina meio que sem querer, mas acabou que depois eu fui pegando gosto, né? Cheguei a trancar a faculdade um tempo. Depois que eu voltei, acabei realmente engajando ali, estudando mais. E depois que eu formei, realmente aí eu fui direcionando para o que eu tinha mais afinidade. Que aí foi para a parte esportiva. E você pegou, acho que uma época que o mundo estava em transformação, né? Você tinha formado há pouco tempo e aí de repente chegou uma pandemia, né? Mudou tua rotina? Você estava começando a atender a nutrologia nessa época e aí você teve que se voltar para o online, para o digital. Como foi essa transição tua? Foi uma fase complicada, né? Foi uma situação que acho que nem os professores tinham noção para passar para a gente, né? Porque eles também não vivenciaram isso. Então a gente não estava preparado, né? E aí realmente eu atendia na época, né? Esse atendimento popular e acabou que tive contato direto, né? Principalmente ali no atendimento inicial desses pacientes com Covid. E tava, na época, realmente eu tava começando o consultório, né? E aí acabou que alguma coisa teve que passar para online, né? Mas durante esse processo, acabou que aumentou a procura de pacientes pela nutrologia, porque aí começaram a ver que tinham muitos óbitos pela questão da obesidade, né? Pelo sedentarismo, maus hábitos. E aí acabou que eu achei até que ia diminuir, né, essa procura, porque tava tudo fechado, academia, né? E aí acabou que, na verdade, teve um aumento, né, da procura
tentando, até pelo medo, né, da Sim. situação, o pessoal foi procurando para tentar melhorar. Cara, mas eu acho que nesse cenário eu vi os dois lados acontecendo. De um lado, as pessoas, alguns descrentes, né, de se a gente ia voltar a ter vida normal, de como ia ser, e aí eu vejo que gente que enfiou o pé na jaca mesmo, né, esqueceu, eu vejo gente mudando de vida agora, voltando a mudar de vida agora que entendeu né, que, tipo, que existe mundo, existe vida após a pandemia e voltaram a se cuidar agora. Então, eu acho que uma das coisas que mudou, acho que na tua vida, na tua rotina, no dia a dia, isso foi impactado, que é a forma com que você trabalhava, mas a maioria das pessoas se voltaram para dentro de casa, para um convívio, para uma rotina e muitas vezes fora de exercício. Acho que de um lado tiveram essas pessoas que falaram, se eu não posso treinar, se eu não posso ir na academia, se eu estou privado de muita coisa, então eu não me preocupo com isso. Por outro lado, eu vi pessoas que realmente mudaram de vida, falou, preciso me cuidar mais, é um motivo para eu olhar para minha saúde, para o que eu posso fazer de melhor para minha vida, né? Então, teve pessoas que olharam para dentro, tiveram pessoas que olharam para fora. Na tua opinião, as pessoas que chegam no teu consultório hoje são pessoas que passaram por essa fase? Como foi? Como que você visualiza isso assim no dia a dia? Quem te busca mais hoje, assim? Isso aí foi bem complicado, que durante realmente aconteceu isso que você falou, né? Essa situação de ficar preso em casa, muita gente acabou que, vendo aquele tanto de morte, né? E se acontecer comigo? Então vou aproveitar, e aí realmente parou de fazer atividade física, começou a comer o que queria, à Tá vendo vontade. bebida alcoólica, né? O quanto subiu de Não, consumo, né? naquele momento que tava restrito, supermercado, tudo, o pessoal saía com o carrinho cheio, né, de fardinho de cerveja, né? Clandestino, teve uma época que não podia vender, né? Aqui em São José do Rio Preto foi assim, não podia vender bebida alcoólica, Tá né? E o pessoal comprando clandestinamente bebida comprando e alcoólica. assim, aumentando muito o consumo, né? Porque essa falta de socialização, né, o pessoal com medo, realmente ficava preso em casa, queria encontrar um jeito de, né, de ficar bem, né, ficar confortável. E acabou que realmente, hoje o que eu mais pego, né, durante a anamnese, o que eu mais pergunto é, paciente que tá chegando para perder peso, qual que foi o seu momento que você mais ganhou peso, né? Tem aquele paciente que sempre teve essa dificuldade, né, e aí fica brigando com a balança, às vezes, desde a da infância, da adolescência, mas o principal é o paciente que ficou nesse período da pandemia, perdeu totalmente o rumo, aí ficou sedentário, alimentando mal, e agora vem buscar uma ajuda, né? Já com a situação bem mais crítica, né? E agora já com algum problema, né? Alguma complicação já desses maus hábitos. E essa responsabilidade, eu vejo que muitas vezes ela não pode ser colocada somente no médico, né? No teu dia a dia hoje, você visualiza esse cuidado de uma forma mais integrativa. Eu acho que eu, no meu dia a dia do trabalho, a gente fala muito de ser multidisciplinar, né? Não somente nós, mas contar com outros profissionais que possam ajudar em áreas específicas que a gente não chega, não tem como a gente fazer tudo, né? E eu tô falando isso porque nesse momento, no dia a dia dos seus atendimentos, você consegue, na tua anamnese, você consegue identificar que um médico, que um paciente, por exemplo, ele precisa, sei lá, passar por uma consulta, passar por um período de terapia, de psicólogo. Você faz isso no teu dia a dia? Não, eu faço bastante. Durante a anamnese, acaba que a gente, assim, pelo menos no meu caso, é uma consulta muito longa, né? Cerca de 1 hora e meia. E aí, nisso, a gente vai identificando onde que estão os maiores erros, né, do paciente. E lógico, a minha função é orientar, né? É mais do que prescrever medicação, plano alimentar. A intenção é orientar o paciente e deixar ele ciente do que ele precisa fazer para chegar no objetivo dele, né? E nisso envolve, muitas vezes, acompanhamento psicológico, né? Às vezes terapia cognitivo-comportamental, às vezes acompanhamento com um profissional de educação física, nutricionista mesmo, né? Então, às vezes a gente encaminha para outros profissionais, um psiquiatra, se for um quadro de depressão muito acentuado, E uma hoje no ansiedade. teu consultório, hoje você faz isso, já é multidisciplinar ou não? Hoje você tem parceiros para fazer isso no dia a dia? Tem alguns profissionais que eu tenho, vamos dizer assim, uma afinidade maior, né? E Uhum. aí a gente já trabalha, vamos dizer assim, no mesmo contexto. Então acaba que a gente já encaminha aquele paciente para aquele profissional, né? Mas dentro do consultório eu mesmo faço essa estratificação ali do paciente para direcionar.
Uhum. E, cara, eu acho isso extremamente importante no mundo que a gente está vivendo hoje, porque não é A ou B, tem uma série de fatores que faz com que a pessoa não tenha motivação, por exemplo, Sim, né? Eu sei que dentro de tudo que você faz, uma das coisas pelo qual a pessoa pode não ter motivação, né? Pode não ter, é hormônio. Tem sim. algum hormônio em desequilíbrio, no caso, testosterona, acredito que faz sentido isso que eu tô falando, acaba ocasionando uma falta de motivação? Sim, sim. Eu atendo muito paciente, né, principalmente homem, num quadro de obesidade já crônico, e isso provoca uma inflamação crônica mesmo do organismo, né? E não é um ativo anti-inflamatório que vai resolver esse problema. E nisso, às vezes, provoca uma inflamação testicular, não que você identifique, né, numa Uhum. palpação, mas o testículo ele trabalha menos e produz menos testosterona, por exemplo. E nisso, a pessoa ela fica realmente desmotivada, fica num quadro muito semelhante à depressão. Então ela Sim. fica com o humor alterado, o sono desbalanceado, perde força, facilita o ganho de gordura. E aí, em alguns casos, a gente tem que realmente fazer essa reposição, né? A mesma coisa na mulher na menopausa. Mas por isso que é legal isso que você faz. Pô, eu vejo que algumas pessoas passaram por esses níveis de consulta. É uma realidade no Brasil que uma consulta médica dura em torno de 5 minutos. Sim. Vamos, né? É a realidade, né? Mas eu vejo, por outro lado, que tem profissionais como da sua área que já fazem esse tipo de anamnese, essa consulta, onde você consegue realmente entender qual é a dor do paciente, né? Não consegue, é isso aqui que você precisa, estou prescrevendo para você. Você consegue entender o desafio que ele tem no dia, naquele momento, que depois daqui um mês... É muito doido isso, né? Porque talvez, sei lá, ele conseguiu motivação, mas talvez ele vai voltar para o retorno, o problema dele vai ser outro, né? Vai ser Talvez ele outro. chegou no objetivo 1, mas você vai ter que levar ele para o objetivo 2, né? Isso. E uma coisa que é importante, né, durante esse processo acaba que a questão das metas, né, dos pacientes. Então, por exemplo, a pessoa chega, ganhou 20 quilos durante a pandemia. Ela não pode também estar pensando que ela vai chegar e perder 20 em um mês, né? Então, a questão de o traçar metas alcançáveis, né? Então, isso pra gente é muito importante, porque senão você se perde, você se frustra, e aí acaba que você não chega no seu objetivo. Cara, mas acho que esse deve ser um dos principais desafios que você tem no consultório. Você conseguir equilibrar o que é uma meta alcançável, né? E como que você trabalha isso com o paciente no dia a dia? Porque acredito, né, que ele está entrando numa fase de autoanálise. Muitas vezes o paciente está obeso, mas não se sente obeso. Ele vai ter algum problema colateral, alguma coisa que faz ele ter isso. E aí, de repente, ele quer mudar de vida, virar a chave muito rápido. Como que esse paciente chega no teu consultório hoje? Como você consegue equilibrar isso, mostrar que tem alguns passos, que é até maléfico para ele fazer de uma vez isso? Esse manejo de expectativa é sempre complicado, né? Por quê? Porque realmente a gente, por natureza, a gente quer o resultado rápido, né? A gente fica ansioso por isso. E isso às vezes gera frustração, a gente acaba que, às vezes, desiste, né, do processo. Então, assim, o que eu faço durante a consulta é explicar o processo. Então, assim, eu deixo bem claro as alterações, o que a pessoa precisa fazer, por que ela precisa fazer, as alterações que isso vão provocar positivas para ela. Porque se chega um paciente, por exemplo, obeso, ele pode ter um grau de resistência à insulina. Se ele tem um grau de resistência à insulina, ele vai ter dificuldade para emagrecer. E nem sempre eu passando só um remédio vai resolver o problema. Então, assim, ele tem que entender que às vezes ele vai precisar primeiro melhorar essa resistência, ter uma sensibilidade melhor, para depois realmente esse processo caminhar num passo mais largo, né? Então, eu tento sempre explicar esse processo, os exames que eu peço, eu explico todos, um por um, que é para a pessoa entender o que está acontecendo. Porque se ela não entende, eu só prescrevo alguma coisa, ela não sabe o porquê ela está fazendo aquilo, e aí às vezes ela deixa de fazer. Sim, eu acho que de um lado a gente tem pessoas que, no sentido mais puro da palavra, são ignorantes, elas não sabem como fazer, como é o passo a passo para que isso aconteça. Só que eu vejo, por outro lado, Renato, que tem pessoas que elas já estão buscando um máximo desempenho. Então, são casos de. Não vou nem falar de atletas profissionais de fisiculturistas e tudo mais, né? Falando mais para pessoas que já conseguem levar uma rotina, uma qualidade de vida no dia a dia de esporte, de alimentação e tudo mais.
Eu vejo como um desafio muito grande o grau de ansiedade. Se a gente olhar para a cognição, para tudo que a gente precisa fazer, o que mais atrapalha a gente no nosso dia a dia é a ansiedade. Como que você visualiza isso no dia a dia, assim, da pessoa? Eu sei que é muito do que você trouxe agora, né, sobre isso, mas imagina que a pessoa não tem diabetes, ela não tem um caso crônico, só que ela tem um caso crônico, por exemplo, de ansiedade. Sim. Nesses casos, né, quando chega a ser uma coisa que impacta na saúde da pessoa no dia a dia, a medicação é importante. Aí, lógico, a medicação ela trata os sintomas. Então, assim, você melhorando os sintomas da ansiedade, por exemplo, você vai ter um sono melhor, né? Você vai conseguir se sabotar menos, né? Seja na questão da alimentação, às vezes tem pela questão da ansiedade pode desencadear um quadro de compulsão alimentar, né? Então, a gente controlando esse quadro da ansiedade, acaba que a gente consegue, né, facilitar esse processo. Isso sempre, o ideal é estar associado com uma terapia, né? Um Uhum. acompanhamento com o psicólogo também. Em alguns casos, o paciente ele não precisa de uma medicação, porque se isso não impacta diretamente no dia a dia, tem uma ansiedade, mas não é tão impactante, a gente consegue tratar com a terapia e às vezes orientação dos hábitos, né? Porque tem hábitos também que podem, né, aumentar a ansiedade, consumo em excesso de estimulantes, né? Então tem algumas coisas também que às vezes a gente pensa que está melhorando o dia a dia, está agilizando esse processo, e na verdade está atrapalhando. Se você puder dar um exemplo até para quem está assistindo agora, gente, até para fazer uma autoanálise do dia a dia, né, de uma rotina e tudo mais, quais seriam esses estimulantes que acabam atrapalhando no dia a dia, aumentando os níveis de ansiedade? O principal, né, o mais comum, cafeína, né? A cafeína ela é ótima, ela pensando na atividade física, ela retarda a percepção de fadiga, então você consegue treinar numa intensidade maior, né? Isso é provado em estudo científico. Na questão neural, ela também é um estimulante, então facilita, fica mais alerta, né? Só que em excesso pode dar palpitação, pode desencadear um quadro ansioso e quem já é ansioso pode fazer esse quadro ficar mais acentuado, às vezes provocar uma síndrome de pânico. Se tomar no período noturno, né? Às vezes a pessoa ela consegue ter uma rotina saudável, mas ela só pode, por exemplo, fazer atividade à noite. Ela toma um pré-treino, um energético à noite, às vezes isso vai atrapalhar o sono. Isso por si só já não deveria ser recomendado, eu acredito, essa parte de pré-treino, cafeína no período da noite com impacto no sono ou não? A partir das 5 horas da tarde, né, das 17 horas, já começa a ter algum impacto no sono, né? E aí acaba que vira uma cascata, né? Se você começa a atrapalhar o seu sono, aí o seu sono já não tá ruim. Às vezes você não vai procurar um profissional porque você tá com a queixa do treino à noite. Você vai às vezes falar que o seu sono tá ruim. Aí, às vezes você vai começar a tomar um remédio para insônia, né? Uhum. Então vai virando realmente uma bola de neve. E tudo vai da rotina da pessoa também, né? Porque não faz parte do nosso dia a dia, mas tem muitas pessoas que elas acabam trabalhando mais no período da noite, né? E rendem mais, né, no período da tarde, noite, e com isso elas sabem que elas podem acordar no outro dia, né? Eu acredito, não sei se tem estudo científico já mostrando um pouquinho sobre, né, essa visão assim do sono, o que afeta e tudo mais, mas eu vejo que tem pessoas que funcionam diferente, né? Tem pessoas que vão lidar melhor com isso e elas vão tomar a cafeína, sei lá, ou um pré-treino depois das 6 horas da tarde, mas ela vai dormir lá para as 2 horas e vai acordar, sei lá, meio-dia. Não vai impactar porque talvez ela tenha uma qualidade de sono, né? Dentro disso, né? Isso, ela pode ter uma qualidade de sono. O problema é que, assim, tem vários hormônios que eles funcionam no ritmo circadiano, né? Entendi. Então, no ritmo dia-noite. Então, se você descompensa isso, pode te atrapalhar de alguma maneira. Ou seja, para quem está assistindo aqui, tudo que a gente acabou de falar agora, toma cuidado. Mesmo assim, se você é uma pessoa que vai dormir muito tarde, que não respeita, né, esse ciclo da vida, né, de sol, né, de dia, noite, você pode ter impacto mesmo assim. Mesmo que você durma 8, 9, 10 horas por noite, né, por noite e dia, né, você pode ter esse problema, então. Sim, eu atendo vários pacientes que às vezes são enfermeiros, médicos e às vezes vivem rotina de plantão e na maioria das vezes, mesmo fazendo uma rotina legal de exercício, alimentação, atrapalha. Então, assim, o resultado às vezes é mais lento, né? Por essa questão mesmo do ritmo. Então, assim, vão ter vários hormônios, melatonina,
A própria testosterona, ela funciona em ritmo de dia e noite. Então, se você desbalança isso, você pode desregular esses hormônios e aí sim eles atrapalharem, né? Seja na função cognitiva, seja no desempenho esportivo. É muito doido isso. Às vezes eu tenho, não sei você, mas eu tenho meio que receio de falar das coisas. Ah, hoje em dia estão falando muito disso. Estão falando ou o algoritmo que você está consumindo, que você está buscando, tá aparecendo mais para você isso, né? Porque eu acho que às vezes a gente se condiciona e aí pergunta para algum amigo, nossa, tá aparecendo muito sobre isso. Não, para mim não, né? Tipo, é um outro mundo, é uma outra realidade. Então, eu vou falar acho que acredito que para mim, né, no meu dia a dia, aparece bastante essa relação de produtividade, porque é uma coisa que eu estudo, de criatividade, porque é uma coisa que eu estudo, e aí, consequentemente, a cafeína, ela é muito frequente, assim, no meu dia, de pessoas falando sobre, né? Então, se tá chegando para mais pessoas isso, acho que a pergunta é essa. Qual é a dose recomendada por dia? Tem um nível, tem, né? Porque, beleza, até 5 horas da tarde é o horário máximo, assim, que seria interessante. Mas tem uma dose diária, assim, dentro de uma dieta que a pessoa, né, tá fazendo que seria ideal? Tem. A dose máxima, né, recomendada de cafeína, ela não é nem baseada nessa questão de efeito para ansiedade. É mais pensando no risco cardíaco. Então, a dose máxima é de 400 a 450 miligramas, tá? Passou disso, aumenta o risco principalmente de arritmia cardíaca, tá? Entendi. E isso aumenta a chance, né, se você desenvolver uma arritmia cardíaca, de um evento cardiovascular, né? Um infarto, um AVC, uma trombose. Então, o importante é não abusar, né? A cafeína, ela pode ter os benefícios, né? E tem vários, isso é comprovado. A questão é o abuso. E com o tempo, a gente fica mais resistente a ela, né? Então, assim, Esse questão é um fator de... super importante, então, né? Exatamente, porque você toma e aí você fala, tô bem. Chega um momento que ela não faz efeito. Aí você começa a aumentar a quantidade, e no fim das contas, ela não tá tendo esse efeito estimulante, mas ela tá tendo esse efeito estimulante em outras regiões que não são benéficas. E essa dosagem que você falou dentro de uma dieta, se a gente for quantificar, é água aqui, tá, gente? Se a gente for quantificar, no dia seria, a gente tá falando de quantas xícaras, eu sei que tem acredito que tem divisões entre café expresso, café coado e tudo mais, mas o café coado tradicional, você sabe me dizer quanto seria, assim? Vai ter ali por volta de 80 miligramas de cafeína, né? E uma latinha de energético por volta de 200 e... uns 160, 170. Entendi. Então, assim, de energético daria para tomar no máximo uns 3, né, no dia. Isso, assim, já mantendo no limite máximo mesmo, né? Agora, de xícaras de café, aí seriam umas 6. Eu acho que é importante falar que até uma coisa que eu aprendi com você também é a relação do energético também, né? Porque às vezes as pessoas falam, vou tomar 3 Red Bulls, né, com açúcar normal do dia a dia. A pessoa vai estar consumindo, sei lá, talvez a quantidade de açúcar do ano, né? Do ano não, mas de uma quantidade, sei lá, da semana, do mês, né, em 3 Red Bulls pela quantidade de açúcar. É recomendado que, se você, sei lá, se a pessoa for lá tomar 3 latinhas, mas seja um energético zero açúcar, né? Tem isso também, né? Sim, o energético acaba que ele tem outros ativos também, né, além da cafeína. Então ele costuma ir bastante taurina. A taurina é um ativo que tem benefício nootrópico, né? Então ele ajuda mais na questão da concentração e diminuir até um pouquinho, vamos dizer assim, modular um pouquinho o efeito da cafeína também, tá? Então ajuda. É numa dose tranquila a questão da taurina, né? Tem outros ativos, tem algumas vitaminas do complexo B que ajudam a questão de neuroplasticidade, alguns energéticos vêm com inositol. Legal. Também, né? Que também é da parte aí do complexo B. E a quantidade sempre assim, pensando, se você for, por exemplo, vou treinar, ter uma rotina saudável, às vezes se você usar um energético com açúcar, nesse momento, às vezes não é tão ruim. Não tem um impacto tão grande. Um uso pontual, né? Se for logo antes do treino, que você, de certa forma, já vai utilizar esse açúcar para uma coisa boa. Mas se a gente for pensar assim, o ideal mesmo seria estar ingerindo zero e um carboidrato de melhor qualidade. Entendi. E olhando para essa parte de performance, de atletas e tudo mais, eu vejo que uma das coisas, tem um dos psicólogos, o pai da psicologia americana, William James, ele fala muito sobre isso, sobre a alta performance, né?
a quantidade de impotência que a gente poderia chegar como ser humano mesmo, o quanto a gente pode fazer, e isso a gente vê atletas de alto rendimento, pessoas super focadas, pessoas que realmente conseguem ter alta performance. O que é possível, então, basicamente, se a gente não for colocar atletas específicos que ganham, a gente entrevistou no episódio anterior o Renan Moreno, e aí ele faz powerlifting, e ele disse que uma das coisas, das vantagens que ele teve, né, o treinador dele mesmo fala, que uma vantagem que ele teve é pela estatura dele, o braço dele é curto, então com isso ele consegue fazer um movimento mais curto. Ou seja, se eu fosse fazer, não iria dar certo, competindo com ele, né, o mesmo movimento, porque a amplitude do meu braço é muito maior, isso prejudicaria, no caso, né, eu conseguir levantar tanto peso quanto ele, né? Mas olhando num grau de pessoas normais, acho que a gente tá olhando como meros mortais, que a gente está sempre atuando abaixo da nossa capacidade, né? Em potência, a gente poderia fazer mais do que a gente faz no dia a dia. Você acha que os fatores que acabam levando a isso são fatores, como a gente disse, mais ligados ao emocional nosso, a forma com que a gente se comporta, ou são fatores de dieta mesmo, como a gente se alimenta, como é o nosso dia a dia? São os dois, né, na verdade. Tem a questão emocional, realmente a questão da expectativa, da gente ficar criando expectativas que não condizem com a nossa realidade, né? A gente sempre tem uma tendência a se autossabotar. Nosso cérebro, ele funciona por lei de recompensa, então a gente faz alguma coisa, algum esforço a mais, a gente tende a buscar um conforto, alguma situação de se acomodar, né? Então isso também atrapalha normalmente do processo. E tem outras questões também, né? Você falou da questão genética, né? Então, assim, estrutural, né? Agora, é importante a gente ter ciência do que a gente está fazendo, né? A gente pega e vai... Você falou do exercício, né? Mas mesmo para tudo exige conhecimento, né? Uhum. Então, hoje, o que é muito comum é a questão de excesso de informação e como filtrar essa Tem um monte informação. de fórmulas, né, na internet, né? Fórmula para tudo, tem jeitos de fazer tudo, né? Então, tem paciente que abomina carboidrato porque não sei quem falou que carboidrato faz mal. Tem paciente que coloca sal na água porque falou que sal na água ajuda na pressão. Então, assim, você precisa filtrar, né? E aí, lógico, hoje com excesso de informação isso é difícil. Porque Uhum. todo mundo em rede social se posiciona como autoridade no assunto, né? Sim. É estimulado isso para você crescer, né? Eu costumo dar esse exemplo da rede social, né? Porque se a gente olhar antigamente como funcionava, a Globo era Deus, praticamente, né? Se a gente olhar como emissora, como que passava o conhecimento pra gente, era uma coisa que, cara, não tem como ser mentira isso. Por quê? Saiu na Globo. Tinha alguns canais, mas saiu na Globo. Quantas mortes a gente esperou a Globo confirmar para saber se tinha acontecido mesmo, né? Então, eu acho que essa visão, assim, ela se transportou um pouco para a rede social, para pessoas que não têm esse discernimento, né, no dia a dia, né? Não sabe nem como utilizar as redes sociais. Que é até o exemplo que eu te falei do algoritmo, né? Pô, você tem 500 seguidores, 1.000 seguidores, né? E você segue mais 500, 1.000 pessoas. O que você faz no dia a dia, a tua vida vai sendo moldada, mas não é o que está acontecendo no mundo. É o que está acontecendo dentro dessa sua realidade, né? E aí eu vejo que deve acontecer bastante isso no teu dia a dia, né? Tipo, de paciente chegar, mas eu sigo tal atleta que fala isso, tal outro profissional, um outro médico que faz isso, ou um outro nutricionista que faz isso, tal. Então ele chega com muito conhecimento e deve trazer isso para você no dia a dia. Como que funciona? Isso complica bastante, né? Porque, assim, algumas coisas, pelo menos quando a gente fala assim na parte da medicina, a gente tenta fazer a medicina baseada em evidência, né? Lógico, se o paciente, por exemplo, ele tem um TDAH e ele não quer fazer uso de um Concerta, de um Venvance, né, de uma Ritalina, a gente pode tentar um tratamento, né, alternativo, mas não tem uma comprovação científica, né? Então isso tem que ficar claro para a pessoa. Então não adianta, tem diabetes. Não adianta eu falar, vai lá e toma canela, porque canela tem estudo científico que mostra que pode diminuir a glicemia, mas não tem uma comprovação científica para tratamento, né? Então não adianta eu falar para você simplesmente o que você quer ouvir, né? Porque assim, a gente tem que filtrar, aí a gente passa para a parte de estudo científico e ver se tem utilidade ou não. Eu acho que uma das coisas que aconteceram nesse contexto e que
acabei recebendo bastante foi essa visão do jejum de dopamina. Que dentre, né, várias coisas que aconteceram na internet, né, tipo, vão te dando práticas, várias formas de fazer para você melhorar o teu dia a dia, teu desempenho e tudo mais, né? Mas me conta um pouco, assim, qual que é a tua visão em relação a, até pra galera entender um pouco, né, sobre o que é o jejum de dopamina, né? Acho que a forma mais fácil de falar é que a gente recebe comunicação, a gente recebe informações e isso muda o nosso estado biológico, a forma com que a gente recebe isso, né? Então, pô, se eu utilizo muitas telas de computador, se eu me alimento diferente, e aí acho que entra um pouco de hábitos, né? O que você vai criando como recompensa no teu dia a dia, né? E aí com isso você começa a ter um nível de recompensa muito alto. E aí tua dopamina basicamente está alta, né? Esse jejum é basicamente você diminuir a dopamina. Qual que é a tua visão em relação a isso? E se nós temos realmente comprovação científica em relação ao resultado? A dopamina, ela é um neurotransmissor, né? E ele aumenta com alguns estímulos, né? Principalmente estímulos de prazer, de conforto. E é interessante porque ele também mantém a questão, por exemplo, de concentração. Então, se você, por exemplo, faz esse jejum, né? Qual que é o princípio dele? Você ficar sem essas situações que te provocam aumento de dopamina, né? Então, seria o quê? Atividade sexual, tela, porque você tá ali, você fica estimulado, né? Vendo o que você acha interessante, né? O que você falou do algoritmo. Se você pesquisa comida, vai ficar aparecendo coisa gostosa. E aí você vai ficar animado com aquilo, empolgado. Então a questão de celular, a questão de alimentação mesmo. Meditação, né? Eles falam a respeito da quantidade de vezes de exercício físico, né? Tem alguns que conectam até com livro, né? Tipo, ler 10 páginas de um livro, né? Que não seja de ficção. Tem várias coisas que foram colocando, né? E o nível de intensidade do exercício, e tudo isso eles buscando fazer o quê? Reduzir esse estímulo, né? Pensando que quando você fica com essa dopamina menor, a hora que você estimular ela, você vai ter uma sensação maior, e durante o período sem ela você consegue melhorar sua produtividade, né? Você vai ficar mais concentrado, né? Mais focado. Só que não tem essa melhora, né? Então, assim, a dopamina ela não reduz você reduzindo esses estímulos. Porque mesmo às vezes estímulos... Pensa, se você fica um tempão sem comer nada de besteira, né? Às vezes você vai começar a ter prazer de comer outra coisa diferente, né? Entendi. Então, isso muda também e esses estímulos de dopamina continuam acontecendo, né? Seria o exemplo de quem para de fumar e aí, de repente... chiclete, não para de mascar chiclete o tempo todo, né? E troca o hábito, né? Não que ele vai ter essa resposta em relação à dopamina se a gente fizer um nível, né, do quanto entrega a mais de dopamina um cigarro do que outra coisa, né? É diferente, mas tenta trocar e não necessariamente pode ser o que vai resolver. Isso. E aí não reduz, né, esses níveis de dopamina, então não tem essa melhora. Só que, pensando assim, do ponto de vista do jejum de dopamina, tem algumas coisas que são interessantes, né? Então, a questão da higiene do sono. Então, você não ficar realmente, né, com tempo de tela antes de dormir. Então, você vai ter uma qualidade de sono melhor, vai ter uma recuperação melhor. A questão também da excesso de masturbação, né? Que é uma coisa também que aborda no jejum de dopamina, que é uma coisa que também interfere. A questão da alimentação. Então, se você tá com um hábito alimentar ruim, você diminuir esse hábito é interessante. Então, assim, não precisa se privar disso. O jejum de dopamina fala até de interação social mesmo, né? Então, de sair com amigos, né? E isso é uma coisa que é saudável, né? Se você não for encher a cara com os amigos toda vez, Sim. é saudável a interação social, né? Então, você não precisa se privar disso, né? A questão é manter hábitos mais saudáveis. Você não precisa... Não existe o jejum de dopamina por si só. Eu acho que muito do que a gente está falando aqui, né, o tema do podcast em si é próximo nível, né? Como você vai para um nível melhor, como você melhora como pessoa. Então, seguindo uma regra, seja qual é a regra, se for, poderia ser outro nome. No fim das contas, né, acho que o jejum de dopamina poderia ser como se tornar uma pessoa melhor em X dias, né? Faça isso aqui e tal. Então, tem algumas coisas que são, acho que, muito evasivas, né? Mas tem outras que falam, cara, se eu ler 10 páginas de livro por dia, se eu fizer exercício físico todos os dias, é impossível você não se tornar uma pessoa melhor. Você aprender a meditar, eu acho que é meio que impossível, né? Se não se tornar uma pessoa melhor. Se for sem os extremismos, né, do jejum de dopamina, é uma excelente opção, né? Você realmente vai ter hábitos mais saudáveis e isso vai refletir no seu dia a dia, na produtividade, né? Então, tem uma melhora bem significativa, sim.
Cara, e agora entrando um pouco até na tua visão, assim, no teu estilo de vida, assim, teu dia a dia, como que você se baseia? Você é uma pessoa que segue essa rotina mesmo? Você tem a tua dieta diária? Você tem metas de quantidade de treino, dos tipos de treino que você faz? Como que é a rotina do Renato em si? A minha rotina alimentar é bem tranquila, né? O alimento, realmente, eu sigo um padrão alimentar. Hoje eu não faço uma dieta, assim, é, quantidade exata de alimentos. Hoje eu faço uma dieta flexível, né? Então eu sigo uma quantidade de calorias, uma quantidade de macronutrientes e vou fracionando ao longo do meu dia, mas sem comer aquele alimento específico, né, em cada refeição. Então eu sigo desse jeito na parte alimentar. A questão do sono é um problema que eu tenho desde a infância. Então eu tenho insônia há muito tempo, né? Uma coisa que eu brigo, já tomei vários remédios. Hoje eu trato inclusive de forma mais alternativa, né? Que eu uso cannabis medicinal para fim terapêutico, né? Não o cigarro, tá? Não é Sim, para sim. fumar maconha, que não Não, é eu acho interessante. que se abriu, Mas se abriu uma parte aqui que a gente vai ter que falar sobre isso agora, né? Acho que vamos entender, né, como é a utilização, como funciona, porque tem muita gente procurando esse tipo de medicinas alternativas, né, esses cuidados alternativos, que eu acho que é interessante as pessoas, né? Esses dias um dos meus sócios estava falando sobre a minha mãe tem um problema de nossa, eu esqueci o nome, enfim, mas ele falou, cara, reduz muito dor. fibromialgia? Fibromialgia, perfeito. É isso, ela tem, e aí tem vários estudos falando sobre a redução de dor, Sim. né? E aí me gerou uma curiosidade na hora, né? De tipo, falar, cara, eu quero ver minha mãe bem, como que eu faço pra conseguir uma receita, como que eu faço pra buscar, o que que eu preciso fazer e tudo mais, como que eu faço pra conscientizar minha mãe que não vai fazer mal pra ela, que não vai dar um Sim. barato nela, né? A cannabis medicinal, né, no Brasil é uma coisa mais recente, né? Tanto que no começo do ano ela chegou a ser proibida, né, pelo Conselho de Medicina e em questão de mais ou menos uns 11 dias eles tiveram que revogar, porque a cannabis medicinal ela é muito utilizada para pacientes autistas, pacientes com dor crônica, né? Para epilepsia, então acaba que tem uma melhora, além dos outros tratamentos, tá? Que pode se auxiliar no tratamento de ansiedade, depressão, né? E acabou que hoje, por exemplo, o próprio SUS São Paulo já está fornecendo a cannabis medicinal, né? Lógico, para algumas situações bem específicas, mas saiu de uma proibição em fevereiro para chegar ao SUS, né? Hoje o modelo que existe é de importação, né? No Brasil ainda não é autorizado ali o A plantio, produção, né? não. Uhum. Então, assim, eles importam a medicação e revendem, né? Então precisa de receituário médico, né? É, Normalmente, né, o uso da cannabis medicinal, ele é muito... A medicação é a mesma, né, que é o CBD, na Uhum. maioria das vezes, tá? Tem outros compostos, mas o CBD, ele é o canabidiol. Ele é um extrato que ajuda bastante, né, por exemplo, na dor crônica, porque ele tem um potencial anti-inflamatório, tá? Para quem não sabe, a gente tem receptores, né, endocannabinoides, isso é uma coisa recente, essa descoberta, e acaba que realmente melhora a percepção de dor, né? A pessoa tem, vamos dizer assim, uma vida mais confortável, né? E acaba que hoje o acesso é restrito ainda, até a questão de custo ainda é caro pela questão da importação, mas está cada vez mais sendo difundido, porque em doses baixas, né, não tem colaterais. O THC, que é o que eu uso para insônia, né, aí já é outro extrato ali da cannabis medicinal, e ele é a porção que dá esse barato, né? Entendi. Só que as doses são muito diferentes, né? Do que seria o equivalente a um cigarro de maconha. Uhum. Então, é bem diferente mesmo e é usado como medicamento, Você teria que pegar a né? caixa toda, por exemplo, para ter. E aí isso funciona para qualquer outro remédio, né? Para Se qualquer... você tomar um remédio em excesso, é a cura e ao mesmo tempo a morte, né? Exatamente. O que muda é a dosagem, A né? dosagem, né? No caso da cannabis medicinal, desse THC, por exemplo, a indicação é usar 1/3 de uma gominha. Ele vem em gominha mastigável, então é 1/3, às vezes meio. Para ter o equivalente ali ao barato de um cigarro, seria mais ou menos 3 a 4 gomas, E o né? CBD é da mesma forma Isso. também? Em gominha também? Aí, normalmente é usado o óleo. O óleo dele. Isso. Que aí a absorção é melhor para o Entendi. CBD. E hoje você consegue gerar receitas disso, o que impede é o acesso mesmo, o custo desse medicamento. Isso. Hoje existe, né, alguns que são realmente de indústrias, então consegue comprar em farmácia convencional, só que o preço é muito alto. Então, realmente, o acesso é bem difícil. Esses de importação, hoje, são mais em conta, mas ainda são caros. Uhum. Tá? Tem algumas cooperativas que
também, assim, principalmente antes, né, quando estava mais complicado esse acesso, elas também conseguiam fazer esse processo de importação, né, para venda, mas hoje está cada vez caminhando para um processo de, vamos dizer assim, difundir e usar mais, porque realmente tem Entendi. muito fim terapêutico. Entendi. Legal, legal. Acho que isso aí é um tema, a gente não estava nem na pauta pra gente falar, mas acho que é um tema que tá sendo bastante difundido, né? Acho que tem muita dúvida sobre isso, né? Acho que falta realmente conhecimento do que pode ser feito, né? Como eu estudo criatividade, eu estava vendo a utilização disso em nootrópicos. E aí começaram a produzir isso nos Estados Unidos também para melhorar a cognição, para melhorar o foco e tudo mais. Então, ou seja, o oposto do que as pessoas imaginam que seria, né? No caso, é aquele que você coloca embaixo da língua, sabe? E é o oposto do que você imagina que seria, né? Você fumar maconha, por exemplo, né? Não tem nada parecido com isso. E eu acho que esse conhecimento é um véu, né? Que a gente tem que ir tirando ele, às vezes, por camadas, né? Então, ó, passamos essa fase aqui. Agora vamos para outra, né? Isso mesmo, o CBD hoje ele é até usado por atletas, né? Porque facilita ficar menos ansioso. Hoje o esporte, vamos dizer assim, né? Com a questão de rede social, tudo, o atleta ele não é só um atleta, né? Ele é alvo ali, ele é uma celebridade, né? Então acaba que ele tá sujeito à ansiedade, né? Teve a questão da Biles, né? Da ginástica olímpica, que na última Olimpíada não quis nem competir, né? Sim. Ela abandonou, e você vê assim que são situações que, se ela tá exposta, né? A pessoa no dia comum também tá, né? Porque hoje rede social realmente ela impacta muito, né? A gente fica preocupado com a gente, mas como os outros veem a gente o tempo todo. Sim. Então acaba que às vezes esses tratamentos mais alternativos podem auxiliar também, né? Em alguns casos, quando não são casos graves, não precisa de medicação, né? Pode ser usada a fitoterapia e a cannabis é um fitoterápico, né? Entendi. Cara, essa utilização aí entrando até um pouco nesse nível de redes sociais, a forma com que a gente divulga, né? A forma com que chega a informação das pessoas, eu acho que deve ser bem contraditório, assim, o que você tem que fazer no dia a dia, né? Eu vejo que você é ativo no teu Instagram, você busca ser ativo, passar conhecimento, passar o conteúdo, e ao mesmo tempo você deve ter alguns inimigos em comum, e aí quando a gente fala até no marketing isso, né? Não são pessoas, né? Mas é o que você quer combater no dia a dia nas suas redes sociais, né? Aquilo que você acredita e aquilo que você é contra, né? Hoje no teu dia a dia, assim, você busca, até para quem não te segue, né? E a gente vai falar um pouquinho como te encontrar nas redes sociais, mas para quem não te segue, no dia a dia você fala mais sobre o quê? De conteúdo mesmo. Olha, primeiro assim, eu tento sempre desmistificar algumas coisas, né? Que acaba que pela questão aí de informação, excesso de informação, vem muita também fake news, né? Então, essa semana mesmo eu tava vendo uma nutricionista falando que você pode estar engordando porque você toma água na garrafa de plástico. Então, ela falando por causa do bisfenol, tudo, e que poderia a pessoa estar engordando por causa disso, né? Você não sabe o porquê você está engordando, talvez esteja na garrafa. É a água, a garrafa de plástico. Essa mesma nutricionista falando que pode estar engordando por causa do desodorante com aerosol, que aí pode intoxicar por alumínio, né? Então, assim, são situações que não acontecem, né? Senão era proibido, né? Então, não tem essa intoxicação. Hoje a gente vê, assim, pedidos de exames de arsênico, que são coisas assim que você só vai ter uma intoxicação com isso se você tiver contato direto, né? Então não acontece. E acaba que eu fico tentando bater um pouco de frente com isso, né? Desmistificar algumas coisas e também orientar, né? Passando assim informação baseada em evidência científica, né? Principalmente sobre reposição hormonal, melhora de performance, emagrecimento. E eu vejo que é você mesmo que faz o seu conteúdo assim no dia a dia, porque você tem esse cuidado, né, com a produção do conteúdo para que seja alguma coisa porque muitas vezes as pessoas acabam pela correria do dia a dia terceirizando, né, esse tipo de conteúdo, sei lá, para um designer, para um freelancer, para uma agência de publicidade, acaba virando uma coisa e hoje é você que faz mesmo, né, esse conteúdo, né, no dia a dia. Eu mesmo crio, assim, não sou o melhor nisso, né, nas edições, tudo, mas assim, eu mesmo crio, eu fui estudando também, né, para isso, fiz curso de como conduzir rede social, e aí me orientaram que é interessante eu botar minha cara, para mostrar como que eu sou mesmo, para me identificar com as pessoas, né, e as pessoas se identificarem comigo, né, isso gera uma contra-referência ali que é produtiva, e aí acaba que gera uma maior adesão, né, dentro do meu nicho.
Então, pensando mesmo no crescimento de rede social, para mim não é interessante eu ficar buscando quem fala que a água na garrafa de plástico engorda, porque essa Sim. pessoa não vai me acrescentar e nem eu vou acrescentar para a vida dela. Agora, para quem eu falo contra, essa pessoa talvez ela vai procurar outras pessoas que pensam igual e direcionar para mim, né? Você tá falando aqui agora, eu tô dando risada, porque esses dias eu vi enfim, um empresário, ele tava fazendo uma palestra e aí perguntaram para ele sobre um tema. Então, ele tava falando sobre empreendedorismo e perguntaram para ele sobre física quântica, sabe? Sobre mecânica quântica, sobre uma questão mais... E aí ele respondeu da seguinte forma: eu sei o que você está me perguntando, eu estudei muito tempo sobre isso, só que eu não vou te responder. Porque toda vez que eu coloco um tipo de... que eu falo sobre isso, começa a aparecer gente que não é meu público, sabe? Mais pessoas que querem saber sobre isso, que, sei lá, nunca vão adquirir um produto, nunca vão adquirir um serviço meu, vão se tornar ou haters ou vão querer absorver mais desse conteúdo, né? E é o que você olha para isso no dia a dia, né? O que você quer gerar que faça sentido para as pessoas, né? Exatamente. Hoje, né, eu tento direcionar mais mesmo para quem bate as ideias comigo, né? Mesmo de um tempo para cá também eu fui até selecionando quem eu sigo, né? Porque assim, tem que ser pessoas que me geram também um interesse, que me acrescentam de alguma maneira, né? Não adianta também eu ficar seguindo um monte de coisa para saber da vida alheia simplesmente, Sim, né? sim. Então assim, eu tento realmente buscar pessoas que me acrescentam de alguma maneira, né? Uhum. E eu tentar acrescentar para essas pessoas que também que se interessam, né, pelo meu assunto. Eu acho que o dia a dia, se a gente... Eu sei que tem muita gente que acaba... tem uma diferença, né, dentro do digital. Tem as pessoas que só são consumidoras e tem as pessoas que realmente produzem, que geram valor, né? Eu prefiro ser essa pessoa que produz, que gera valor, do que ficar horas e horas, né? Porque se eu sou consumidor, eu não consumo só as redes sociais. Eu vou estar consumindo produtos e serviços, não que a gente não compre, mas eu vou estar consumindo o tempo todo e essa conta vai dar negativa no final das contas, né? Porque eu vou gastar mais fazendo isso no dia a dia do que gerando valor para as pessoas. Eu acredito que seja uma visão assim, eu deixo de ser protagonista, porque eu deixo de entregar algum conteúdo legal, eu deixo de impactar a vida das pessoas e eu passo para uma noção mais passiva do dia a dia, né? Onde eu só tô lá, sou mais um número. A pessoa fala, eu tenho X mil seguidores. Tá bom, eu sou um seguidor, né? Eu não sou uma pessoa que tá levando conteúdo, tá gerando valor e tudo mais. Você tem essa preocupação também? Essa visão assim de, pô, como que eu consigo produzir mais do que consumir no dia a dia? Sim, eu tento, e mesmo assim, quando eu vou, o pessoal fala, né, assim, para você crescer um pouco mais, é interessante você mostrar um pouco dos seus hábitos, né? Só que eu tento, quando eu vou mostrar um pouco dos meus hábitos, é mostrar alguma coisa que acrescenta para as pessoas, né? Uhum. Para realmente tentar essa questão da produção, né, ser uma pessoa vista como importante para ela, né? Então ela vai me ver e vai me procurar. Tem pessoas que às vezes às vezes não interagem diretamente, mas mandam direct, querendo tirar dúvida, né? Uhum. E eu respondo, né? Então assim, eu tento sempre acrescentar para aquelas pessoas e acaba que gera um aumento, né, ali no fluxo dentro da rede social e acaba que a gente consegue manter meio que uma comunidade, né? Mas eu vi que você conseguiu, assim, uma parte positiva que eu vejo do teu dia a dia é que você mostra teu estilo de vida, né? Não dá para mostrar tudo, mas você mostra grande parte, assim, não só de tirar dúvidas de paciente, mas você mostra um pouco. E uma das coisas que eu vi que você fez que quebra um pouco de paradigma, né? Você foi pro CrossFit. Sim. Porque até então, né, você fazia musculação e tudo mais, e aí você se abriu assim, né? Falou, cara, vou lá experimentar, não sei como é, e parece que você gostou. Para quem tá assistindo e faz musculação, e acho que é interessante você falar isso, pô, eu fui pro CrossFit, não não tô vendido pro É. CrossFit, mas eu faço. Como que é a tua visão hoje? Eu sempre fiz musculação, né? E aí acabou que do último ano pra cá, eu tava numa rotina meio monótona, né? E a musculação ela é um exercício solitário, né? Você e o seu exercício. Mesmo com o personal, tudo é aquele exercício solitário, né? E eu gosto de botar meu fone de ouvido, vou lá fazer meu exercício e é isso. Agora, eu me encontrei no momento que eu tava meio estagnado. Então eu falei assim, eu preciso de alguma coisa diferente, né? E aí eu fui buscar no CrossFit.
tinha contato com alguns pacientes, né, tudo. E aí eu resolvi estudar o CrossFit primeiro antes de ir, porque assim, Entendi. eu tenho uma lesão crônica no joelho, né, e eu fiquei preocupado com isso. Se você conseguiria, se ia né, seria Seria mais grave, gravar. né? E aí eu acabei estudando mesmo, fui buscar base científica e fui buscar também opinião de profissionais, né. Uhum. Então eu perguntei pro fisioterapeuta, o Diego, ele pegou, me ajudou, me passou também base científica, né, para saber sobre o assunto, e aí acabei interessando, falei assim, vou lá, né, vou fazer. Para mim foi interessante, até pela questão social, né, Eu que falar, a tem interação social do essa coisa CrossFit da é tribo, diferente. né? Você cria meio que uma tribo dentro desse contexto, né? Você sai dessa visão solitária e você começa a compartilhar, né? E o resultado que você tá fazendo positivo, o outro fica feliz por você e aí fica meio que, né? Todo mundo vibra assim nessa mesma energia, né? No CrossFit todo mundo se incentiva, né? Todo mundo quer que você evolua. Então acaba, se você tá fazendo alguma coisa errada, vai lá e te ajuda a corrigir. E não é na questão daquela coisa, vou te mostrar que eu sei mais. Não, é pra Uhum. realmente você melhorar, né? Que às vezes na musculação você tá vendo a pessoa fazer errado e você não vai lá corrigir, né? Sim, Pô, sim. tá fazendo errado, Ah, né? não sou o personal do cara, né? Ou, Exatamente. né? Não vou me meter E ali. aí acaba que não tem, né, essa interação. E até porque, né, normalmente na musculação, se você interage, às vezes você vai ficar como o cara que ficou querendo dar palpite na sua vida, né? Então não dá muito certo. E acabou que eu me encontrei, gostei bastante. Ultimamente nem tô indo porque eu tô lesionado, nem por conta do CrossFit. Aí já foi processo crônico mesmo. Uhum. Mas é o esporte que agora eu me encontrei. Na verdade, eu tô me direcionando mais pro CrossFit. Entendi. Você tá treinando musculação agora, mas É, CrossFit, assim que você se recuperar, é uma possibilidade. sim, Voltar. com certeza. Legal. Então, pra quem tem medo, assim, pra quem tá na musculação, fala, pô, pode Pode. testar aí e entender. É uma Legal. alternativa muito boa. E a gente estava falando, né, a questão da atividade física, ela é importante, né? Você falou bastante da cognição, tudo. O exercício físico, hoje existe correlação, estudo científico mesmo, que mostra que existe relação direta do condicionamento cardiorrespiratório com o volume cerebral. E você Legal. mantendo o exercício cardiorrespiratório, você está prevenindo, né, várias doenças degenerativas, né, Alzheimer, Parkinson, demência, ou se não fazendo essa situação vir mais tardia, né? Então é Uhum. extremamente interessante. Cara, e eu acho que se a gente for. Nós somos uma máquina. Nosso corpo é uma máquina e que funciona melhor do que tudo na vida, né? Acho que o funcionamento do qual a gente é formado é uma coisa espetacular. E dentro desse contexto, você acabou de falar sobre o exercício, mas eu vejo que funciona como uma coisa bem integral mesmo, né? Tem que estar conectado. Por quê? A mesma coisa acontece com a alimentação. Se a sua alimentação, né, eu faço a seguinte analogia, imagina que você se alimenta errado, você come bastante, né, na hora do almoço. Automaticamente, o que acontece? Você não precisa ser, né, um médico para entender o quanto de energia, o quanto sua energia baixa. Eu não vejo pessoas tendo a mesma produtividade, não que a gente não precise, né, dessa energia para fazer digestão e tudo mais, mas se você come além do necessário, você não consegue continuar na tua rotina normal durante a tarde. Alguma coisa vai prejudicar, você perde o foco e tudo mais. Isso é extremamente ligado à cognição também? Também, né? Quando a gente ultrapassa ou se restringe demais, né, isso aí gera repercussão, né, no organismo. Então, por exemplo, o excesso, né, pode afetar ali diversos hormônios, neurotransmissores, e que podem afetar também a parte da cognição. Isso é mais evidente na parte da restrição. Quando a Uhum, gente tira muito, a parte cognitiva ela reage muito mal, né? Tanto questão de raciocínio, mas também a parte de sono, né? Então, entendi. principalmente a restrição de carboidrato. Uhum. E aí é o que a gente falou a respeito de higiene do sono, por exemplo, né? Que faz muito sentido. Esquece o jejum de dopamina, mas olha como que você tá indo dormir, como que é a tua relação depois de jantar. Você tá jantando muito tarde? Ou você tá... Acho que tem muito aprendizado nesse podcast, nesse episódio. Se para quem chegou até aqui, vai visualizar, assiste de novo, volta, assiste de novo, porque tem muita coisa. Se a gente parar para pensar e seguir algumas coisas no qual você falou aqui pra gente, eu acho que a gente já consegue ir pro próximo nível, né? Uma delas pô, olha como você se alimenta, olha como você faz exercício físico no teu dia a dia, como funciona essa relação, né? E acima de tudo, né? Se tem alguma dúvida, faz uns exames, né? Procura um profissional, faz um exame para entender como tá, não fica seguindo
tantas pessoas ao mesmo tempo com informações diferentes, né? Procura um caminho para seguir, faz um tempo esse caminho, entende se fez sentido, senão você procura outro, mas se eu acredito que não tem como melhorar. É a mesma coisa do jejum de dopamina. Se você mudar completamente sua rotina, teu dia a dia, seus hábitos, não tem como você não se tornar uma pessoa melhor. Você pode não ter o resultado que você esperava, por algum motivo específico. Mas se você não for um atleta de alto desempenho, que é uma coisa que a gente fala muito sobre isso em criatividade, que os atletas de alto desempenho, a gente pode pegar a vida deles, se fosse passar a vida deles em um vídeo, ela seria a mesma, seria igual, todos os dias, muito, muito parecido. E a gente briga para ganhar em segundos a nossa vida, né? A gente briga para melhorar, assim, uma pontuação, briga para correr mais e tudo mais. Então ele tá tentando todo dia fazer um pouquinho melhor aquilo que ele já vem fazendo, né? Que é a questão da maestria. Agora, se nós, meros mortais do dia a dia, não sermos capazes de mudar a rotina e sentindo isso, né? Pô, qual a minha meta? Eu consigo fazer isso, sei lá, durante um mês, durante 2 meses e depois você vai tomar decisão. Eu vejo muitas pessoas fazendo, não sei se você concorda com isso, Renato, mas fiz 2 dias, não funcionou. Você não tem nem dados para falar que 2 dias não funcionou, né? Eu fiz 1 semana, não funcionou. Talvez teu corpo, é o que você falou sobre insulina e tudo, tá começando a funcionar. Você tinha uma máquina que estava gastando, sei lá, 20% da energia necessária. Você começou a fazer ela funcionar, você queria que ela estivesse em 100% em 2 semanas, né? Isso aí é onde entra a questão da constância, né? E normalmente essas mudanças de hábito, elas não são Imediatas, súbitas. né? Precisa de um tempo não só para mudar o hábito, mas para consolidar, né, esses hábitos. Então, mesmo um paciente, por exemplo, numa perda de peso, a gente não fala que ele teve sucesso no tratamento se ele perdeu 20 quilos. Uhum. Ele teve sucesso no tratamento se ele manteve essa perda por 1 ano. Né? Então, o importante é a questão da constância e a manutenção dos hábitos, não só essa questão da mudança. Isso é legal, isso é legal. Bom, a gente tá chegando ao fim aqui, mas acho que gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem quiser te encontrar nas redes sociais, como que as pessoas te encontram, é Instagram, é YouTube, por onde elas te encontram mais facilmente. A rede social que eu sou mais ativo é o Instagram mesmo, né? O meu Instagram é o Dr. Renato Sardinha. Lá eu falo bastante coisa mesmo, da parte de nutrição, da parte esportiva, suplementação, hormonal. Também oriento um pouco da parte de atividade física, né? Não, eu tenho um canal no YouTube, mas não tá muito ativado, preciso começar a ter uma ênfase maior lá, mas o Instagram a gente conversa bastante. E o que é legal é que terminou a pandemia, mas grande parte dos seus atendimentos são online, né, hoje, né? Hoje é bem híbrido. Tem muito híbrido, paciente, né, de outras regiões, né? Aí, ontem mesmo, eu atendi um paciente de Miami, atendi de Belo Horizonte. Então, assim, a gente atende de outras regiões. Aí acaba que é indicação, né? E também os presenciais, né? Aqui em Rio Preto e em Ribeirão. Legal, legal. Obrigado pela tua presença. Para quem está assistindo até agora, eu acho que se eu não falei isso antes, segue o canal aqui, deixa um joinha, comenta. Eu acho que o objetivo do canal é se tornar relevante para ajudar as pessoas a se desenvolverem melhor. Então, se você está assistindo, gostou desse conteúdo, a gente se vê num próximo nível podcast.